Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 54 até o versículo 62. Diz a palavra de Deus: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar com eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Irmãos, nós iniciamos no domingo passado o estudo, retomamos o estudo daqui no Evangelho de Lucas, e vimos a introdução e a primeira divisão dessa exposição, a primeira divisão que nós fizemos com o objetivo principal. Qual é o objetivo principal desse estudo? Já vou dizer para os irmãos: o objetivo é evitar os passos de Pedro, para não chorarmos amargamente como ele chorou. Nós vamos aprender com Pedro. Deus nos deixou esse escrito, Deus nos deixou o registro desse episódio, para nós aprendermos com o exemplo de Pedro. Evidentemente, os irmãos sabem, está dito que o que Jesus fez e realizou, se fossem escritos, na época não tinha papel e tinta suficiente, papel não, lógico, não é o papel como nós temos nos dias de hoje, não é o papel A4, não é o papel ofício, mas não teria. Muitas coisas Jesus fez, Jesus realizou, mas ele, na sua soberania e na sua providência, evidentemente, nos deixou aquilo que era necessário, tudo que era necessário para a salvação, para nós, para a glória do seu nome, e deixou esse texto aqui, para não apenas evitarmos o sentimento de tristeza em si só, que é muito ruim, mas nos deixou para nos alertar, nos mostrar como nós podemos entristecer o Espírito Santo. Já indo para o final, como nós lemos, o final desse episódio, ele é concluído com Cristo olhando para Pedro, fitando os olhos em Pedro, e Pedro chorando amargamente. Um olhar de graça e um choro de verdadeiro arrependimento, mas um choro que poderia ter sido evitado, porque aquele homem que andou 3 anos tão de perto com Cristo, o negou com muita facilidade. E nós, quantos anos não temos andado com Cristo? Há quantos anos nós não fomos alcançados pela graça de Deus? E quantas vezes nós não negamos Cristo Jesus? Certamente, assim como Pedro, quando nos lembramos, quando nos damos conta, não é alegria que nos vem, é tristeza, é choro. Como fazemos, irmãos, para evitar esse choro, essa tristeza que nós produzimos no Espírito Santo? Porque se entristece a Cristo, entristece a Deus e entristece o Espírito Santo. Por que Pedro chorou amargamente? Deixa eu perguntar aos irmãos, vamos nos lembrar? Qual foi a primeira lição que nós vimos? Qual foi a razão que primeiro demonstra um ato que fez Pedro lá na frente chorar amargamente? O que é que ele fez primeiro, irmãos? Seguiu Jesus, mas de longe.
A queda de Pedro não começou na negação explícita, mas começou num afastamento sutil. E esse afastamento sutil foi marcado pela autoconfiança, foi marcado pela negligência da vigilância espiritual. Lembra, eu mostrei para os irmãos, Cristo deixou bem claro a eles que eles deveriam perseverar na oração para não cair em tentação. Isso foi pouco tempo antes. Pedro não conseguiu manter sua palavra, porque horas antes, o que foi que Pedro disse a Cristo, horas antes de negar ele 3 vezes? O que foi? Disse 2 coisas importantes, que ele descumpriu tudinho. Poucas horas depois, ele disse 2 coisas. Ele disse isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá certo, mas isso está correto, hein? Só lembra de quê? Qual é? Ele disse 2 coisas. Antes de dizer que ia até a morte, disse o quê? Antes de ir até a morte. Não foi essa parte não. Essa parte aí foi até uma pregação aí que teve. Tá junta, sabe, João? Tá junta, essa afirmação tá junto uma da outra. Ele descumpriu as 2. Primeiro ele disse assim: eu vou com o senhor preso, se preciso for, eu vou preso com o senhor. E depois disse: até a morte. Ora, quando foram prender Jesus, ele correu, irmão. Está vendo? Pedro, irmãos, somos diferentes de Pedro. Então não vamos olhar só aqui para Pedro, para esse personagem só como Pedro. Temos o coração de Pedro. Temos o coração de Pedro. Quando os guardas foram prender Cristo, ele fugiu, mas resolveu voltar. Ele voltou. Lembro também aos irmãos que essa passagem está registrada em todos os evangelhos. Em um dos evangelhos mostra que não foi só ele, outro discípulo também estava com ele. Mas o foco aqui é em Pedro, a narrativa é toda em Pedro. Não se tem registro do que aconteceu com o outro discípulo, o que é que o outro discípulo falou, disse, ou o que fez. Mas Pedro sim, Pedro resolveu retornar, mas não foi para perto de Cristo. Ele passou a segui-lo de longe. Ainda cria, claro que ele cria, mas já não dependia totalmente. Ainda amava. Ele amava Cristo, claro que amava, mas estava temendo muito os homens. Esse distanciamento, irmãos, enfraqueceu sua coragem, abriu espaço para decisões comprometedoras. E a partir desse ponto, aqui a narrativa de Lucas nos mostra que quedas espirituais raramente acontecem de forma abrupta. Eu vou repetir. Quedas espirituais raramente acontecem de forma abrupta. Elas vão seguindo uma progressão. E aqui a gente vê da distância de Cristo. São 3 passos. Primeiro ele se distanciou, nós vimos no estudo passado. Nesse estudo agora nós vamos ver que ele começou a se associar com as pessoas erradas até o ponto dele negar. Às vezes a gente só olha a negação, né? Mas tem um processo aí, tem um caminho. Então o texto vai nos levando a observar Pedro, né, já enfraquecido espiritualmente, e vai se aquecer no lugar errado, entre as pessoas erradas, e com isso ele acaba sendo pressionado a ocultar sua identidade cristã. Então esses versículos, irmãos, nos convidam a refletir sobre 2 perigos intimamente ligados à vida cristã. O conforto, o primeiro deles é o conforto em ambientes que se opõem a Cristo, que é o versículo 55, e a tentação de negar o Senhor, não apenas com palavras, mas também com atitudes. Mas a gente vai ser conduzido a um momento decisivo. O momento decisivo é quando Cristo olha para Pedro e, mesmo após uma queda vergonhosa, a graça soberana do Senhor alcança Pedro, convence e restaura Pedro. Diga, irmão.
representação. Se associa com os ímpios, exatamente. Mas aí, de novo, sempre o que é que tem que sobressaltar, irmãos? A graça de Deus. A graça, a glória, a graça de Deus, o favor de Deus sobre o seu povo, a fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. Ele disse: esses aqui são meus e eu vou recuperar, eu vou restaurar, eu vou pegar. E olhe, o olhar de Cristo é o olhar da graça, evidentemente, é o olhar que vai tratando. E a gente, de novo, lembrando, né? O tratamento total de Pedro acontece depois nesse caso especificamente, acontece depois da ressurreição de Cristo, né? Deus faz o trabalho completo, irmãos. Trabalho completo. E isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança quando nós falhamos, porque nós vamos falhar, mas nós temos que lutar, porque nós não queremos entristecer o nosso Senhor, não queremos entristecer o Espírito Santo, queremos negar Cristo. Não, de forma alguma. Então, como podemos evitar, irmãos, o choro amargo? Lembre, esse estudo não é só assim, porque, irmão, a gente não quer que você fique triste, que você chore, que você fique como Pedro, assim, deprê, para baixo. Não é isso não. É evitar o choro amargo, né? De entristecer a Cristo. Ele sentiu, o olhar de Cristo ali foi aquele olhar penetrante, rasgando, aquele olhar rasgou. Era necessário, claro, na vida de Pedro, estava dentro da providência divina. Tudo isso, irmão, nós glorificamos a Deus por isso. Por isso que nós agradecemos a Deus quando somos afligidos. Por isso que não tem nenhum problema você chorar de arrependimento, você chorar os seus pecados. Não há nenhum problema nisso. E de novo eu repito aquela frasezinha de uma música que tem por aí: não é só o mundo que quer te ver chorar, não. Você precisa chorar. Mas como podemos evitar entristecer a Jesus Cristo, esse choro amargo? Primeiro, seguindo Jesus de perto, não seguindo de longe, como fez Pedro. Em segundo lugar, versículo 55, quem me diz? Vamos fazer a leitura e os irmãos é que vão dizer a segunda lição. Fazer a leitura? Vamos, Simone, leia aí, por favor. Como é que a gente pode evitar o choro amargo? Segunda lição: não se associando com os ímpios. Ora, veja só, a distância de Cristo levou Pedro à associação errada. Isso aí é certo, irmãos. É uma consequência muito natural. À medida que você se distancia de Cristo, você vai se aproximando de quem não ama Cristo. À medida que você se distancia do povo de Deus, você vai se associando com quem não é povo de Deus. Quando você se distancia dos santos, você se aproxima dos ímpios. Quando você se distancia dos circuncisos, você abraça os incircuncisos. Não tem como, não tem meio termo. Não tem meio termo. É preciso entender isso. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Só tem dois caminhos: um largo, um espaçoso, um fácil de andar, e o outro apertado, estreito, uma porta estreita. Só tem dois lugares para passar. Não tem uma terceira via. Não é como nesses negócios aí não, Ruth, multiverso. Tem muitas opções assim, né? Tem um multiverso, as coisas acontecem em paralelo, né? Ou é esse, ou é aquele. Então veja, ele se assentou entre os servos do sumo sacerdote, como se fosse um deles. Em vez de se identificar com o seu senhor rejeitado, buscou conforto entre aqueles que se opunham a ele. Ali é a casa, lá em Mateus diz que era a casa de Caifás. Muito provavelmente Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, parentes inclusive, muito provavelmente eles moravam numa mesma casa, numa casa bem ampla. Mostrei aos irmãos, né? Naquela época ali, tinha uma casa que você entrava, tinha primeiro um pátio, depois é que você passava pelo pátio e ia
adentrar aos cômodos da casa. Aquele lugar, irmão, não era o lugar de Pedro estar se aquentando. Aquele ambiente não iria trazer fortalecimento à fé, não iria trazer comunhão com Deus. Ali não tinha os irmãos para ele estar. Então tem lugar, irmãos, que não é para a gente estar, não é para a gente estar conversando, trocando ideias, se aquentando. Os irmãos sabem, nós vivemos nesse mundo, nós não vamos ficar nunca fora do contato dos ímpios, porque o próprio Cristo disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não vamos estar. Mas aqui Pedro voluntariamente foi para perto, foi se aquentar, foi buscar uma companhia. Então Pedro não caiu só por medo, mas por má companhia, por uma comunhão, por uma aproximação que ele não deveria ter. Ele se misturou com os inimigos de Cristo, ficou vulnerável ali àquela situação, às acusações, ficou pressionado e se conformou ao ambiente, porque é isso que acontece, você se conforma. E aí, uma aplicação clara, muitas vezes você diz: não tem nada a ver, não, são meus conhecidos e tal. E aqui nós estamos falando de comunhão, de estar perto, de estar trocando ideias, comungando. Não é uma situação de situações que a gente passa na nossa vida, no trabalho, na escola. Aqui é uma associação específica. Por que aquele povo estava ali reunido? A questão é essa. Por que eles estavam ali reunidos? O que gerou aquela reunião ali? Foi a prisão de Cristo, irmãos. Sabe que hora era aquela ali? Aquele não era 5 horas da tarde, não. Já era noite, já era avançada a hora. Eles só estavam ali porque aconteceu o evento da prisão de Jesus Cristo, e Cristo passou por aquele pátio ali e estava dentro da casa do sumo sacerdote. Enquanto esses acontecimentos aqui, narrados por Lucas, que nós estamos vendo que se deram com Pedro, Cristo estava sendo julgado, o primeiro julgamento dele. Então veja, é uma situação que não era para Pedro estar ali de forma nenhuma. No fundo, irmãos, era para Pedro estar ali com todos os discípulos sendo julgados, não Jesus sozinho. Jesus sozinho não. No mínimo, era para ele estar sendo julgado como testemunhas coniventes com Cristo. Dizendo aqui: olha, Cristo está sendo julgado e pode me julgar também, que o que ele disser eu assino embaixo. O que ele falou eu concordo. No que ele pregou eu creio. O que ele diz ser, eu creio. Ele diz que é o Filho de Deus e eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é ungido. Se era para estar naquele ambiente, era para estar nessa circunstância, nessa situação, junto com Jesus Cristo. Mas ele se misturou com os inimigos de Cristo. E quantos cristãos não estão, irmãos, agindo da mesma forma? Quando é que eles agem da mesma forma? Quando eles vivem com amizades profundas com pessoas que são inimigas de Cristo. Amizades profundas, irmãos, estão entendendo? Partilham, compartilham, vão nas casas, almoça, janta, conversa, sai, passeia, viaja, faz viagem de férias, juntos. O que é que vai acontecer, irmãos? Naturalmente, as pessoas vão negar Jesus Cristo nas suas atitudes. Quando vão para esses locais, eles vão negar Cristo. Veja, o nosso devocional e também a leitura que nós fizemos em João, na 3ª epístola de João. Olha, o título é Os Interesses de Deus. Vou ler de novo aqui para os irmãos verem a correlação com esse ponto aqui. Aqueles que amam a Deus desejam que todos os outros façam o mesmo e querem conduzir a ele o maior número de pessoas que puderem, como Filipe com Natanael, e alegram-se junto com os anjos no céu quando veem alguém se aproximando de Deus mediante o arrependimento.
entristecem-se ao ver que Deus é mal compreendido ou desonrado. Foi isso que Pedro demonstrou aqui? Não, né? Se entristeceu quando Cristo estava preso e sendo julgado lá? Não, se juntou com quem colaborou com esse momento. O crente, ele tem desejo de estar junto, de encontrar aqueles que também creem da mesma forma, da mesma maneira. Então, crentes agem dessa mesma forma quando tem muitas amizades, trocam figurinhas, ficam trocando figurinhas. Essa é a expressão que a gente usa. Hoje em dia acho que nem tem mais isso, né? Muito, né? Trocar figurinha. Na minha época se colecionava, até um pouco desse o pessoal tinha. Ramon tinha figurinha, né? De Yu-Gi-Oh! Lembra, Ramon? Aí ficava trocando as figurinhas, né? Um conseguia uma figurinha, outro não tinha. Aí disse, aí rapaz, vamos trocar. Eu disse, não, é mais valiosa do que a outra. Não, eu te dou 2 por 1. Eu ficava, não, só quero 3. Eu digo, vamos, tá certo. E aí fica trocando figurinhas, né? Lembra um do outro. Preste atenção, irmãos, olha, aparentemente, a gente precisa aprender, a gente precisa amadurecer. A gente fala aqui em amadurecimento, né? Maturidade. Eu sei que a maturidade para uns acontece mais rápido, para outros demora um pouco mais, mas o caminho sempre tem que ser trilhado pela maturidade. E a gente tem que entender que determinadas pessoas, mesmo que tenham uma amizade amistosa com você, e você deve ter amizade com as pessoas, lembre-se, você é um pacificador, você não é uma pessoa que vive brigando com os outros, não, arrumando confusão. Não, porque não pensa, não crê igual a mim. Olha, vou logo aqui dar um fora. A Bíblia não diz isso não, irmãos. Não é assim não. De forma nenhuma. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar os homens com Deus, promover a paz do homem com Deus e do homem com o homem. Então, separação, santidade não indica isso não. Abraão tinha pessoas conhecidas, tanto é que não faziam parte da aliança, não estavam no pacto, mas eram conhecidas, ajudaram ele a recuperar o sobrinho que tinha sido levado embora. Não foi? Estão lembrados disso? Mas olhe, no que diz respeito à comunhão, não tinha comunhão, é diferente. Nós vimos na relação, 2 irmãos, Jacó agiu de forma errada, enganou seu irmão Esaú, não foi? Mas ele pediu a Deus o quê? Depois, que fizesse paz um com o outro. Só que Jacó foi para um lado e Esaú foi para o outro. Israel, quando estava peregrinando no deserto, falou com os edomitas, chamou ele de irmãos, não foi? Eram irmãos, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eram parentes, não eram parentes? Só eu não quero nada, só me permita passar por aqui, né? Se por acaso a gente consumir alguma coisa, não quero guerra. Quando os edomitas apareceram, esses aqui são os circuncisos, não fazem parte da aliança do pacto, vamos logo destruir. Foi assim? Não, nós promovemos a paz. Agora aqui está se falando, entenda isso, irmãos, porque a gente sempre fala do cuidado dos extremos, viu? Dos extremos. A palavra de Deus, Deus nos tem dado a sua palavra, e muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus e os ensinamentos nos encontram e nós precisamos mastigar e ruminar e entender direitinho para que isso redunde numa prática coerente com a palavra. Muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática tal qual está a Escritura, por causa de nós mesmos. O problema não está na palavra, o problema está em nós mesmos. A verdade é essa. Mas muitas vezes nós adotamos uma prática que não é exatamente aquela que Deus quer. Por isso que a gente fala de maturidade, para a gente não ir para os extremos, senão a gente vai para os extremos, aí não tem como. Eu só me lembro dos Amish, talvez os irmãos depois pesquise, uma comunidade nos Estados Unidos, é interessante olhar, os Amish, olhe com maturidade, viu? Senão você vai se encantar e de repente vão viver como eles, separados, eles em pleno
século XIX, se eu não me engano, século XX, vivendo como se estivesse no século XVII, XVIII, as roupas, os costumes, não tinham telefone, viviam só entre eles mesmos, praticamente isolados. Compreensão errada leva para essas coisas. Muitas coisas interessantes, outras, a palavra eles não conseguiram entender e geraram práticas danosas, nocivas. Então abra aqui esse parêntese, quase colchetes estendidos a chaves, para a gente ter cuidado. Então, muitas vezes, porque as pessoas gostam dos mesmos filmes, das comidas, dos esportes, né? Gostam das brincadeiras, você começa a ter uma comunhão. Comunhão é diferente. Lembre-se, a gente precisa ter muito claro quem é amigo e quem é inimigo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quem busca aquecer-se no fogo do mundo, acaba esfriando no amor por Cristo. Não foi aqui o que aconteceu com Pedro? Ele estava no meio do pátio tinha uma fogueirinha, não tinha? Olha o versículo 56, vamos ler aí, leia, Gisele, por favor, Lucas 22, 56, ele estava se aquecendo, não foi? Então, quem busca se aquecer no fogo do mundo, acaba esfriando no amor por Cristo. A santificação, irmãos, envolve separação moral e espiritual. Não é isolamento físico, mas de identidade. Você é um cidadão do céu. Você não deixou de ser um cidadão aqui, nesse mundo, mas você é um cidadão do céu. O crente que se sente muito confortável demais entre os ímpios, corre sério risco de silenciar sua fé. Então, o que é que levou Pedro a chorar amargamente? Se associar com os ímpios. Em terceiro lugar, do versículo 56 ao 60, o que levou Pedro a chorar amargamente, o que foi? Terceiro ponto, eu pergunto aos irmãos, o que foi? Negar a Cristo. Diga, Marcos. Hein? Bem distintas. Exatamente. Perfeitamente. Esse é como é? Eu não entendi. Mas esse é exatamente o perigo, né? Aqui é exatamente o perigo, né? Eu não vou, eu fugi imediatamente, né? Todo mundo correu, mas eu vou para lá, para ver o que é que vai acontecer. Mas eu fico aonde? No lugar errado. Seguiu de longe. Depois, foi para perto da fogueira, porque a gente fala que é progressivo. Um vai levando o outro. E, mais uma vez, né, o exemplo é bom do irmão, porque nós vemos um outro apóstolo, numa fogueira também, em situação bem distinta. É exatamente isso. Por isso que eu falo para os irmãos que a gente tem que interpretar a coisa direito. O que levou o povo aí a se esquentar na fogueira, na situação onde Pedro estava, e a fogueira onde Paulo estava? Houve um naufrágio, e Paulo ali testificou, né, a respeito de Cristo. Inclusive aconteceu um negócio ali extraordinário, né, e ele glorificou a Cristo ali. Então são situações em que eles estavam se aquentando, eles estavam juntos, mas o propósito era bem diferente. Então pode acontecer. Por isso que eu digo aos irmãos, você tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, né? Senão a gente vai para o 80. Aí você diz, não vou para canto nenhum, não vou estar com ninguém, não vou estar me reunindo com nada, eu vou recusar tudo, porque ali eu vou estar junto com os ímpios. Cuidado, é por isso que eu disse, irmãos, 8 e 80, alto lá, né? Senão você não vai mais nem comer um bolo, quando o pessoal chamar para comer um bolo de aniversário, você não vai mais comer nem bolo, vai recusar tudo, e vai viver como? Isolado, né? Não é isso não, tá certo, irmãos? Com o cuidado. Vamos lá. Como evitar o choro amargo não negando a Cristo? E mais uma vez, veja assim, vamos ver uma negação progressiva aqui, tá certo? Vamos lá.
Versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava. Já começou um pouquinho, já protestou: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Não dá para esconder, né? O jeito, ele falou alguma coisa, ele disse alguma coisa, ele teve algum comportamento, não tinha como passar 1 hora mudo, né? Tinha uma estátua, não diz nada não. Alguém deve ter oferecido um pedacinho de carne. Rapaz, você está só se aquentando aí, toma aqui um vinhozinho, que era o normal, né? Você tomar e esquentar, e ele, obrigado, só obrigado, sem ter esse sotaque da Galileia, não é? Talvez, né? Fazer um paralelo aqui, né? Depois que ele tomou, ele disse: eita, trem bom. Aí o cara disse: pronto, do Nordeste esse não é, né, Marcos? A primeira coisa que quer dizer, e você não é do Nordeste, não. Continuando aqui, irmãos. Outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Lá em Mateus, irmãos, lá em Mateus, a expressão é outra. É exatamente, é em Mateus. Vamos, abra aí Mateus 26, não desmarque não. Abra rapidamente aí, Mateus 26, 74. Leia, João, por favor. É progressivo. Não, né? Não. Aí depois fala com mais força. Não é não. Aqui, irmãos, praguejou, olha só. Então, foi progressiva essa negação. Negou conhecer, negou ser seu discípulo, negou até saber de quem estava falando. Eu nem conheço esse homem. Quem é que não conhecia Jesus, irmãos? Quem é que não conhecia Jesus? Lucas retrata isso, e Mateus diz, irmãos, que ele praguejou. Então, uma vez aberto o caminho do pecado, é difícil pará-lo. Então, nós temos aqui o perigo da autoconfiança, que nós mostramos para os irmãos. Pedro antes disse: eu estou disposto a morrer com Cristo. Mas não resistiu à acusação de uma serva, de um desconhecido. Ali não estava nem autoridade, né, irmãos, para pressionar ele. Era uma serva ali. Então, meus irmãos, olha, Pedro estava ainda muito autoconfiante, né? Foi a pregação, né? Pregação, a soberba, sobre a soberba. Ainda estava muito autoconfiante. Quem confia na carne, quem confia na força da carne, descobrirá vai descobrir sua fraqueza no momento da provação. Os ventos fortes vão soprar, a tempestade vai atingir a casa, e ela só não vai ruir se estiver fundamentada, não na força do braço. Nós inclusive passamos por vento forte, não foi, Marcos? Quem não tiver um bom fundamento, a confiança de Pedro, irmãos, ele achou que podia seguir de longe e continuar firme. Ele achou que podia se aproximar dos ímpios, mas foi só indo um atrás do outro. Veja, a fidelidade cristã não é sustentada pela coragem natural, mas pela graça de Deus. A fidelidade cristã não se mantém na empolgação, nas boas intenções, no ativismo ou mesmo na experiência. A fidelidade cristã se mantém pela graça. E Deus, irmãos, nos concede os meios de graça. Deus nos concede os meios de graça, sem dependência constante do Senhor, até os mais zelosos caem. Pedro era zeloso, irmãos. Nós sabemos, foi dito aqui, Pedro era o representante dos apóstolos. Pedro estava à frente. E não podemos dizer que Pedro tinha má intenção. Pedro tinha boas intenções. Mas a gente pode confiar nas boas intenções. São as boas intenções que nos sustentam? Não. É a empolgação que nos sustenta? Não. Vamos concluir, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O choro não foi porque o galo cantou, né? Foi por causa do olhar de Cristo. Eu quero lembrar de novo aos irmãos, não é que Cristo estava ali o tempo todo, não, viu? Eles na fogueira e Cristo ali de lado, olhando para eles,
Não é isso não. Cristo estava sendo julgado. Certamente terminou o julgamento e passaram ali, botaram Jesus no pátio, ou ele passou pelo pátio, estava lá onde eles, né, tiraram Jesus da área lá do julgamento. Depois que interrogaram Jesus, viram o que Jesus disse, o que Jesus falou. Aí disse: vamos agora resolver o que é que a gente vai fazer, né? E Jesus foi retirado. Nesse momento foi que Jesus teve o olhar sobre Pedro, um olhar que convenceu, um olhar que repreendeu, um olhar que se compadeceu e, claro, comunicou graça, comunicou a graça. Eu lembro do versículo que diz: o amor de Cristo nos constrange. Como não se constranger? Como não se constranger? Cristo, irmãos, não expôs Pedro publicamente. Cristo podia ter feito: Pedro, ou não podia, Zaqueu? Pedro, tu está aí, Pedro? O que é que tu está fazendo aí, Pedro? O outro Pedro, não é seu Pedro aqui. Pedro, envergonhá-lo ali na hora, né? Não fez isso não, ele não faz isso com a gente, irmãos. Essa não é a ideia dele. Não o rejeitou, ele o alcançou. Pedro chorou amargamente, mas não desesperadamente. Não foi um choro de desespero. Suas lágrimas não foram de condenação, mas de arrependimento genuíno. Produzido por quê? Pela graça soberana de Deus na vida dele. Entende isso? A graça é o favor divino. Foi isso que aconteceu. Os irmãos sabem, os irmãos devem lembrar. Teve outro que também negou Jesus, vendeu Jesus, mas não chorou o choro do arrependimento. Não teve arrependimento genuíno. Os irmãos sabem, ele teve remorso, porque também deve ter doído demais, e doeu, eu sei que doeu. Os irmãos prestem atenção que nós vamos citar esse exemplo na pregação da noite. Doeu, amargou o beijo que ele deu depois, amargou. Tanto é que ele correu e foi tentar tirar a sua própria vida, não aguentou. O choro amargo, irmãos, é evitado quando seguimos Cristo de perto, quando nós rejeitamos alianças que enfraquecem nossa fé e afetam a nossa profissão. Nós evitamos o choro dessa forma. Mas quando falhamos, nós temos a esperança no olhar gracioso de Cristo, que restaura, que conduz de volta ao caminho do arrependimento. Por isso que a repreensão de Deus é boa. Por isso que foi bom para o filho pródigo comer alfarrobas. Foi bom para ele. Foi um meio para ele compreender, não foi? Para ele entender. E o pai estava lá e não o repreendeu, não foi? Põe a sandália nos pés dele, põe um anel, põe a roupa, ajeite ele. Ele faz parte, ele é um eleito, faz parte da família. Cristo diz: Pedro, tu és um escolhido. Não escolhido só porque era apóstolo, irmãos, mas era um eleito. E Deus tem um propósito na vida de cada eleito. Por isso que ele restaura. E se assim não fosse, irmãos, não ia haver restauração. Por isso que nós cremos na perseverança dos santos. Aqui Pedro só não se arrependeu por ter negado Jesus 3 vezes por si só. Não foi só por ele, era a graça de Deus que estava sobre ele que fez isso. E Judas não fez porque a graça de Deus não foi derramada na vida dele. A graça salvadora, a graça comum estava sobre ele. Havia tanta graça em Judas, irmão, que ele fez coisas dignas de ser apóstolo. Nenhum dos apóstolos desconfiava quando Jesus disse: alguém vai me trair, e os apóstolos ficavam um entre o outro. Quem era? Por quê, irmãos? Porque não dava na cara. Desculpa a expressão, né? Ora, 11 não perceber, hein, Aline? 11 não perceber? Será que estavam tão cegos assim? Irmãos, Deus nos conduz de volta ao caminho do arrependimento. Essa é a nossa esperança. Por isso, quando formos rasgados, né, pelo olhar de Cristo, quando nossa pele, né, nossos músculos forem atingidos pela palavra, que é espada, né, de 2 gumes,
em especial não só os músculos, mas a figura que a palavra diz é o nosso coração, né? Penetrar lá profundo. Vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças a Deus. Isso é para restauração. Isso é para recuperação. Isso é porque nós precisamos. Pedro precisava. E quando foi perguntado a ele 3 vezes, né? Se pelo próprio Cristo, se ele o amava, ele disse: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Que Deus nos conceda então, irmãos, né, a compreensão dessas lições, e abandonemos nessa autoconfiança, né, essa nossa tendência de confiar em nós mesmos, né, e confiemos e fiquemos alertas para esses sinais, né, de não seguir Jesus de longe, não nos associarmos com os ímpios e não negarmos a Jesus, para que não haja choro na nossa vida.